Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Entenda a Notícia. Mais uma segunda-feira estamos aqui ao vivo com vocês no YouTube da Rede Século XXI. Desde já, pedindo a você, telespectador, você meu amigo, você minha amiga, você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no YouTube, aproveita, dê o seu like, sua curtida. A sua participação conosco é muito importante para nós. Hoje vamos falar a respeito de transplante de órgãos e HIV. Infelizmente, tivemos um episódio no Brasil no qual 6 pessoas foram infectadas com HIV. E dessas 6 pessoas, obviamente, não contavam com isso durante seu transplante. Uma pessoa, no dia 10 de setembro do ano passado, no transplante de coração, ela teve esse problema no coração, com questões neurológicas. Foi feito aí exames e que não havia sido constatado que tinha HIV. Posteriormente foi feito outros exames e constatou HIV nessas pessoas. Lembrando que esses casos são casos isolados no Brasil. E para falar a respeito disso, a nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Costa, ela que é patologista. Doutora Juliana, boa noite, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Billy. É um prazer estar aqui com você essa noite. Falando de um assunto tão importante e atual. E é bom lembrar, né, doutora, a gente insistir, bater nessa tecla, a importância de se doar órgãos no Brasil, né, para as pessoas, que foram 6 pessoas infectadas, mas, repito, são casos estritamente isolados que aconteceu no Rio de Janeiro. Quer dizer, não é corriqueiro esse tipo de coisa, né? Exatamente. Foi um caso pontual, né, uma infelicidade aí que ainda está sendo investigada, né? O que a gente não pode nesse momento é deixar de doar órgãos, né? Nós temos aí mais de 45 mil pessoas na fila esperando uma doação de órgão. Além dessas, mais 30 mil esperando uma doação de córnea, né? Então, são pessoas que aguardam uma possibilidade de um transplante, né? E uma nova vida, um recomeço para alguma delas, né? Então, é muito importante que a gente estimule as pessoas ainda em vida, né? Já manifestarem esse desejo, né? Avisarem a família que desejam doar, né, seus órgãos após falecer, né? Porque é essa família que, quando a pessoa falecer, que vai autorizar ou não essa doação de órgão. Doutora, como que é feito o processo de triagem, esse teste, como que é feito no laboratório antes de transplantar isso numa pessoa? Quando a pessoa falece, né, e ela é uma potencial doadora de órgãos, né, a família vai autorizar essa doação. São coletadas amostras de sangue dessa pessoa, né, para fazer uma triagem sorológica, né, para identificar potenciais doenças que possam ser transmitidas para esse receptor, né. Entre as principais, né, é a sorologia para o HIV, a sorologia para as hepatites, hepatite B e C, a sífilis. Aí, a depender do órgão, outros exames podem ser realizados, né? Então, é importante identificar que esse doador tenha ou não essas doenças, né, para que não sejam transmitidas para quem vai receber esse órgão. É interessante porque uma das coisas que foi dita pela doutora aqui é a questão do teste do sangue, né? Foi passado despercebido nesse caso, no caso do transplante dessas pessoas com HIV? Bom, uma vez que o sangue é coletado, né, ele vai para um laboratório e vai ser analisado, né? Testes são realizados. O que foi feito, né, ainda está sob investigação, né, a gente não pode falar, mas o laboratório que realiza o teste, ele vai liberar um laudo, né, no caso positivo ou negativo para aquelas doenças. Em sendo o HIV, se desse um resultado positivo, esse transplante não ocorreria. 2 pessoas, 2 doadores aí, infectou essas 6 pessoas. Uma das situações que chama atenção é a questão da córnea, né? Que foi transplantada numa pessoa e não teve HIV. Como que isso foi possível? Isso. Um dos doadores do coração, os 2 rins, né, que foram para pessoas diferentes, que foram infectadas. O fígado, essa pessoa que recebeu o fígado, infelizmente, faleceu alguns dias depois, mas provavelmente não teve relação com a infecção do HIV.
E a córnea, quem recebeu a córnea não foi infectado pelo HIV. A córnea é um tecido, né? Ele é pouco vascularizado, então tinha pouco sangue, né, nessa córnea, e provavelmente foi isso que não fez ocorrer a transmissão desse vírus. E já o outro caso do outro doador, né, foi também os 2 rins, né, para 2 pessoas diferentes, e o fígado. E as 3 pessoas que receberam os órgãos dessa outra paciente foram contaminados. No caso desse laboratório lá do Rio de Janeiro, o PCS Lab Salem, que é o nome do laboratório, né? Que, aliás, está sendo processado por isso, enfim, está sendo investigado as causas. Quais são, talvez, né, as possíveis causas que pode ter acontecido isso? Olha, em termos da realização do exame laboratorial, hoje em dia a gente tem métodos muito sensíveis e específicos. Isso quer dizer que a chance de dar um resultado falso negativo é muito baixa, né? E a chance de dar um resultado falso positivo também é muito baixa, né? No caso de resultados falsos negativos, a gente fala da janela imunológica, né? Então, quando um paciente se infecta com um vírus, eu tenho contato ali, eu contraio o vírus. Esse vírus no meu corpo ele demora um tempo para se multiplicar, né, e virar uma infecção. Isso para o HIV ali de 7 a 15 dias, para esse vírus estar detectável no sangue, né? Ao mesmo tempo que ele infecta nossas células, o nosso corpo tenta combater essa infecção, produzindo os anticorpos, né? Que são moléculas de defesa. Então, esses anticorpos, eles tentam combater a infecção e são produzidos aí cerca de 4 semanas após a infecção, tá? O que a gente chama de janela imunológica? É o tempo que você se infectou, né? Que você pegou o vírus, até o tempo que você consegue fazer algum exame que detecte essa infecção. Ou você vai fazer um exame para procurar o vírus, um PCR, que é um exame de biologia molecular, ou você vai fazer um exame, uma sorologia, para detectar os anticorpos, que são essas moléculas que a gente produz para infectar. Então, a gente chama de janela imunológica. Nesse período, ali de 2 a 4 semanas, um teste pode dar negativo, mas a pessoa pode estar infectada, né? É esse período que a gente pode perder. Depois de 4 semanas, depois de 6 semanas é praticamente 100%, né? 99,8% de chance de detectar. Então, pode ser uma janela imunológica ou um erro laboratorial, né? Então, a gente pode ter erro desde uma troca de amostra, desde um erro de processamento, né? Uma má conservação de reagentes, né? A falta de uso do controle interno, né? Que toda vez que a gente vai fazer uma análise, né? Antes de começar a rotina, diariamente, é necessário passar uma amostra conhecida. Então, a gente sabe que aquela amostra, por exemplo, é positiva para HIV, né? Para a gente garantir que todos os testes que a gente realiza, eles estão com um bom controle e são certeiros, né? São certos. Então, no caso de um exame falso negativo, é isso. Ou uma janela imunológica ou um erro laboratorial, né? Algum processo dentro da análise que foi feita erroneamente. Nesse caso, houve perda de tempo nessa janela imunológica, no caso, porque a pessoa ela veio sentir posteriormente, né? Quer dizer, já passou 4, 6 semanas, né? Não é feito uma rotina, por exemplo, a pessoa foi transplantada agora. Daqui tantos dias ela volta para se saber como é que ela está com novos testes de sangue. Não é dessa maneira que é feito esse teste? Sim, o acompanhamento, né, da pessoa que transplantou é com exames periódicos, né? Aí poderiam ter sido feitos ou não, né? O HIV, as sorologias, mas que isso pode ser feito aí entre 6 meses e 1 ano, né? Que estaria no tempo de ser detectado. Ou seja, haveria um tempo hábil para ser feito isso, né? Sim. Durante esse primeiro ano de acompanhamento, né, que ainda não passou 1 ano do transplante, seriam feitos exames de rotina, né, que
são feitos em pacientes transplantados e em pacientes que não realizam transplante também. Como que é feita a questão do controle de qualidade nos laboratórios no Brasil, doutora? Os laboratórios têm uma legislação bem rígida com relação a isso, né? Então, são diversas normas regulamentadoras. Laboratórios que têm acreditação, eles precisam seguir diversas normas, né? Então, com relação ao controle de qualidade, a gente tem 2 tipos de controle, que a gente chama o controle de qualidade interno e o controle de qualidade externo. Esse interno, como eu falei, a gente pega amostras conhecidas, então eu tenho um HIV positivo, eu tenho um HIV negativo, eu tenho uma hepatite B positiva, né, uma negativa, e todo dia, antes de eu iniciar a realização desses exames, eu passo essas amostras e todo dia ela tem que dar positiva ou negativa. Ou se é um teste quantitativo, tem que dar 120, 130, né? Ou 300. E existe uma faixa, né, que a gente precisa acompanhar. Se o teste dá fora disso, é que tem algum problema ou com o meu reagente ou com o meu equipamento, né, que precisa ser investigado. Eu não posso realizar esse exame, né? No caso de tudo estar certo nesse controle interno, eu aprovo a minha rotina diária e aí sim que eu vou começar a processar os meus exames, né? Isso de maneira geral. Isso a gente chama de controle interno, que é realizado diariamente. Além disso, tem o controle externo, que é um programa que a gente contrata, né, de um laboratório externo ao nosso, que envia amostras conhecidas para eles, mas desconhecidas para nós, né? A gente não sabe o que a gente está analisando. E a gente precisa liberar um laudo, positivo, negativo, ou, né, 30, 40, o quanto deu o resultado. E esse resultado vai para esse laboratório externo e é comparado com outros laboratórios do Brasil inteiro, né? E a gente acompanha por aí e precisamos ter assertividade também nesse controle externo para garantir que os nossos exames são seguros, né, e assertivos. Muito bem. Isso mostra para você que está nos assistindo nesse momento a qualificação dos laboratórios no Brasil. Lembro mais uma vez que esse caso é um caso isolado, repito novamente, no Rio de Janeiro. Por que eu estou batendo nessa tecla? Por causa da importância de termos em mente de doar órgãos no Brasil, assim como é feito no mundo inteiro. Tá? Não podemos pegar o caso do Rio e generalizar no Brasil inteiro. Como a doutora mesmo disse, existe um controle de qualidade estritamente muito forte para que nada passe despercebido. A gente pode aqui pelo menos afirmar, né, doutora, que no caso do Rio foi um caso isolado, né? Com certeza. O Brasil faz transplante de órgãos há 60 anos, né? Foram inúmeros aí de transplantes. Só de órgãos esse ano foram mais de 7 mil transplantados, né? Mais cerca de 13 ou 14 mil de córnea, né? Só em 2024. Então, são muitas vidas renovadas, muitas vidas salvas com esses transplantes que a gente não pode deixar que esse caso isolado, né, uma fatalidade aí que aconteceu no Rio de Janeiro, interfira na decisão das pessoas em doar órgão, né? E na decisão das pessoas de receber esses órgãos e ter uma nova chance aí, e um aumento da sobrevida. Existe também uma questão aí que é a questão do HIV e HIV/AIDS. Uhum. Quer dizer, quando fala HIV, automaticamente todo mundo fala, está com AIDS agora, né? Uhum. Explica qual que é esse diferencial. Por exemplo, essas 6 pessoas, nesse momento, estão com HIV. Isso. Correto? Isso. Explica a respeito disso. Essas pessoas contraíram, né, o vírus HIV, então elas estão infectadas pelo vírus, né, que é o vírus do HIV. A AIDS já seria a manifestação da doença, né? Então, por exemplo, essas 5 outras pessoas não tiveram manifestação nenhuma, né? Elas tinham o vírus, estavam infectadas, mas a princípio não estão com a AIDS, né? Não estão desenvolvendo a doença. Agora, a pessoa que recebeu o coração, que teve esses sintomas neurológicos, aí sim está com a doença AIDS, né, ativa.
Agora, essas outras pessoas ainda, né, precisam ser examinadas, acompanhadas, para ver se apresentam algum sintoma ou não, né? Então, a diferença seria essa. Quem tem o vírus, né, HIV, e quem tem a doença AIDS. Quem tem a doença certamente vai ter o vírus, né? Mas quem tem o vírus não necessariamente vai ter a manifestação. Falar em necessariamente, é necessário retirar esses órgãos que já estavam afetados ou deve mantê-los e cuidá-lo da saúde do jeito que está agora? Esses pacientes infectados, retirando os órgãos ou não, eles já estão com a infecção, digamos assim, disseminada, né? A partir do momento que o órgão infectado foi transplantado, né, e houve a circulação pelo órgão, houve a disseminação desse vírus para as demais células, para os demais órgãos, né? Então, remover esse órgão não resolveria. Ou seja, então ela está com HIV, ela está com AIDS, que estaria, no caso, incubado, né? Uhum. E ela vai manter a vida dela normalmente através de medicação, é isso? Exatamente, né? Então, impedir que a doença manifeste, né, que a pessoa tenha sintomas, é através da medicação. Então, essas pessoas vão ter que aí continuamente, né, até o fim da vida, tomar a medicação, controlar a carga viral, né? A gente fala carga viral, que é a quantidade de vírus que a gente tem no corpo, né? Deixar essa carga viral bem baixa, indetectável nos exames, né? Através da medicação, para impedir que essa pessoa tenha sintomas. Doutora, quais são os fatores que podem influenciar, no caso, na precisão dos testes do HIV no laboratório? No caso do HIV, a gente está falando, hoje em dia, o preconizado é a sorologia, os ensaios de 4ª geração, tá? O que é isso? Nesse exame, a gente consegue detectar proteínas do vírus, então são como se fossem os pedacinhos do vírus, mas conseguimos detectar também os anticorpos, que é a nossa resposta contra aquele vírus. Então, eu detecto tanto o vírus como a nossa resposta. Então, eu pego 2 coisas ali, que é um ensaio de 4ª geração, né? Isso diminui aquela minha janela imunológica que eu falei, que é o tempo que a gente ali fica sem conseguir diagnosticar, né? Isso para 2 semanas. Então, a gente, complementando o teste, né, o ensaio de 4ª geração, a gente consegue pegar mais casos, mais cedo, né, a infecção. No caso do HIV também, deu um teste negativo, a gente considera como negativo, tá? Deu positivo, a gente não libera como positivo, a gente é obrigado a fazer o teste por uma outra metodologia. Então, a gente pega a mesma amostra e testa num outro equipamento, digamos assim, né? Se deu positivo, ok, deu positivo em 2 metodologias. A gente também não pode dar o laudo certeiro de HIV positivo. Por quê? Posso ter tido uma troca de amostra, né? Posso ter tido algum interferente. Esse paciente ele é reconvocado, né? Esse paciente que teve aí o teste positivo, ele é reconvocado, ele precisa colher uma nova amostra de sangue e repetir todo o processo. Então, ele vai fazer aquele primeiro teste novo e o segundo teste. Deu de novo os 2 testes positivos, aí sim eu dou um diagnóstico de HIV positivo. Antes disso, não, né? Porque a gente tem a possibilidade de interferentes também, né? A vacina contra a influenza é um interferente do teste de HIV, então, às vezes, a gente tem um teste positivo em pacientes que simplesmente só tomaram a vacina da gripe, mas aí ele vai esperar 30 dias, vai repetir o exame e vai dar negativo. Aí a gente assume, né, que foi um interferente. Pessoas que têm alguma doença autoimune, um lúpus, uma artrite reumatoide, pessoas que têm câncer, eles podem ter alguma interferência nos testes do HIV, por exemplo, mas que essa interferência ela é minimizada quando a gente faz um outro método e quando a gente repete o teste ali depois de 30 dias também. Então, a gente precisa realmente seguir todos os passos antes de dar um resultado positivo, né? E são essas legislações, essas regulamentações, né, que regem os laboratórios aí que realmente garantem, né, uma assertividade aí do resultado.
esse exemplo que a doutora acabou de dar agora, não pode ter ocorrido isso lá no Rio de Janeiro? Não, é uma interferência analítica. Eles se basearem que Não, está né? tudo ok e não Porque está. a amostra dos dois doadores, né? Existe um armazenamento dessas amostras, né? Em freezer a menos 20 graus, que é para conservar a amostra. Elas foram reanalisadas, né? E deu um teste positivo. Além de ter dado nos receptores, né, naqueles que receberam os órgãos, as amostras deram positivas, né? Aí até é legal frisar que os outros 286 doadores do Rio de Janeiro, né, do período de dezembro do ano passado até setembro desse ano, foram realizados outros 286 não transplantes. Tinham 286 doadores, né? Todas as amostras foram reanalisadas, tá? E todas deram negativas, né? Então, assim, é um fato que traz tranquilidade para quem realizou o transplante lá no Rio de Janeiro, né? Nesse período, que o material dos doadores foi reanalisado e os testes eram negativos. Então, foi um caso realmente pontual. Você vê que é um caso que 3% dessas pessoas todas, né? E, lamentavelmente, 2 pessoas, né? Foram 2 doadores. Isso. E, coincidentemente, 2 pessoas com AIDS, quer dizer, passou meio que, não digo despercebido, né? Que está sendo avaliado a respeito disso, o que pode ter ocorrido a respeito disso. Quais são as consequências legais, doutora, e éticas, né? Para os profissionais de saúde em situações como essa, nesse caso aí? Olha, existem 2 tipos de responsáveis, né? Assim, quando se diz em relação ao laboratório, que é o responsável legal, que aí ele vai responder criminalmente, né? A polícia, enfim, toda essa investigação, e o responsável técnico, que normalmente ou é um médico, né? Um biomédico, que, além de responder, né, legalmente sobre o ocorrido, responde ao seu conselho de classe. Se for um médico, o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, e se for um biomédico, o CRBM, que é o Conselho de Biomedicina, ou se for a farmácia, né, o Conselho de Farmácia. Enfim, ele vai responder e correndo o risco de perder o seu registro, né, e não poder atuar mais na área. Nós falamos anteriormente a questão do teste do HIV. Qual é o percentual assertivo nesse caso? Por exemplo, quando você faz um teste de paternidade, fala 99,9%. Tem o 0,1% que está meio que em dúvida ainda. E no caso do teste do HIV? Do HIV, até 4 semanas ali da infecção, a gente considera 95%. Depois de 6 semanas, é praticamente 100%. Tá? Então, considerando aquela janela imunológica, né, passando 6 semanas é praticamente 100%. 99,9%. Muito bem. Enquanto a doutora toma sua água, estamos hoje aqui no nosso bate-papo, no Entenda a Notícia, desta segunda-feira aqui, falando a respeito de transplante, falando a respeito do HIV, nesse caso, repito, isolado, que houve no Rio de Janeiro, onde, lamentavelmente, 6 pessoas aí foram infectadas com HIV. Junto conosco, a doutora Juliana Costa, que está aqui dando uma aula para nós, né? Ela que é patologista. Doutora, ou seja, essas pessoas vão viver a vida delas, né, sobre medicação, correto? Sim. Pode-se dizer vida normal? Sim, vida normal, né? Precisa ter o cuidado de tomar as medicações, de fazer os exames periódicos, né? Precisa ter o controle da carga viral, né? Deixar essa carga viral indetectável, né? Que praticamente eliminar o vírus, né? da circulação. E controlar a sua imunidade, né? Esse é o acompanhamento que a pessoa que tem o HIV deve fazer. Para evitar que venha ter sintomas, que venha contrair outras doenças, né? Para manter esse sistema imunológico o mais ativo possível.
Doutora, como é que é feita a triagem do teste da pessoa que vai transplantar isso aí? Que vai receber o transplante, no caso? Do órgão. Do órgão, né? Isso. Na verdade, o exame é feito no sangue, né? Então, a pessoa que foi detectada ali com uma morte encefálica ou, né, teve uma parada cardiorrespiratória, o exame é feito no sangue dessa pessoa que faleceu, né? São feitos exames de sorologia do HIV, da hepatite B, da hepatite C, a sífilis, né? E outras doenças a depender do órgão, né? Esse material de sangue vai para o laboratório escolhido, os exames são realizados, o laudo liberado. Depois disso, o hospital notifica o Sistema Nacional de Transplante, né, que é quem gerencia a lista, né, a lista de espera, verifica os critérios de gravidade, porque pessoas que estão mais graves, né, ou mesmo crianças, eles são priorizados, né, nessa fila, e avalia a compatibilidade. Então, além de ter esses exames negativos, né, a gente precisa ter a compatibilidade sanguínea, né, da maioria dos transplantes, o tipo sanguíneo ser compatível e a compatibilidade HLA, que a gente chama, que são alguns marcadores, né, do nosso, a gente chama de sistema leucocitário humano, de antígenos leucocitários, que precisa ser compatível para não haver a rejeição. Então, se tiver muita incompatibilidade entre o doador e o receptor, o risco é maior de rejeição. Então, quem gerencia isso é esse Sistema Nacional de Transplantes, né? Que aí vai indicar para onde deveria ir esse órgão, né? Aí precisa entrar em contato com o doador para ver como é que está o estado clínico desse doador, né? Às vezes ele pode estar no estado ruim, né, internado com uma infecção, aí também é uma contraindicação. Às vezes, esse receptor pode ter algum evento de família, né, o casamento da filha, a formatura. Vai falar, não quero receber esse órgão nesse momento, quero curtir esse momento, né, porque não sei quanto tempo mais eu vou viver. E a gente tem que respeitar, né? Então, aí a gente, o Sistema Nacional de Transplante localiza esse doador, né? E aí é feito todo o trâmite, né, para retirar esses órgãos da pessoa que faleceu e levar rapidamente, né, de helicóptero, enfim, toda aquela correria para o mais rápido possível fazer esse transplante. Doutor, pouco se falaram na mídia em rede nacional a respeito do Hospital Municipal Adão Pereira Nunes, lá em Duque de Caxias, né? Eu estou falando a respeito disso por quê? Porque tem a parte da responsabilidade do hospital disso também, né? Não é somente o laboratório. Sim. Porque o hospital, quando tratou essa pessoa, tentou salvá-la, ali já não tinha diagnóstico que essa pessoa tinha AIDS? Agora depende um pouco do acompanhamento que a pessoa fazia, né, no hospital. Se ela fazia um acompanhamento médico, né, se ela tinha exames periódicos, né, aqueles exames de check-up que a gente orienta as pessoas a fazerem periodicamente, né. Se ela não tinha diagnóstico, se a família não conhecia também, se ela não fazia nenhum tratamento, talvez não desse para saber sem fazer o exame, né? Então, normalmente, um hospital que tem autorização da família para que seja feito o transplante dos órgãos, não necessariamente eles têm a certeza que aquela pessoa não tem AIDS, então. Ela não tem essa certeza. Não, tem que fazer os exames. Tem que se fazer. Tem que se fazer os Mas exames. nesse caso não foi feito, então, porque o laboratório depois que passou adiante. Então. Foi constatado, aliás, o laboratório disse que estava tudo ok, só para que você saiba, né? E posteriormente aí, o SES, no Rio de Janeiro, que é um órgão fiscalizador, constatou que não, os órgãos estavam infelizmente infectados com HIV. Quais são as principais falhas que podem ocorrer, doutora, na testagem do HIV em outras doenças infecciosas e em órgãos doados, por exemplo? As falhas, como eu falei, nas doenças infecciosas que levam a essa produção de anticorpo, uma resposta imune da pessoa, estão muito relacionadas à sensibilidade do método ali na janela imunológica, né? Então, aquele período que a pessoa ainda não começou a produzir anticorpos, né?
7, 14 dias aí após a infecção, né? Então, a maioria dos exames que a gente testa infecções se baseia na detecção desses anticorpos, né? Que é a nossa resposta imune à infecção, né? E outros testes que são um pouquinho mais caros, né? Que são os testes de biologia molecular, né? São testes mais complexos. A gente consegue detectar o material genético do vírus, da bactéria, enfim. Aí são testes mais caros, que demoram um pouquinho mais para ser realizado, né? Mas aí, logo 5, 7 dias de infecção, a gente já consegue fazer esse teste e ter um teste positivo, né? Então, essa janela imunológica, ela encurta um pouquinho. É sempre na questão da janela, né? Isso. Para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, até para questão de curiosidade, imagina-se que uma pessoa vá no médico para fazer um exame se está com AIDS ou não está com AIDS. O médico que pede para o laboratório esse teste, correto? Sim. Tá. O médico, ele menciona para o laboratório, por exemplo, paciente João da Silva, estou dando um exemplo, João da Silva, ele tomou recentemente a vacina para gripe, e nananã, porque o laboratório faz essa triagem ou não? Porque pode confundir, né, pela que a doutora disse, na questão do resultado, né? O laboratório seleciona algumas perguntas para fazer para o cliente, né? As mais importantes, e também para não demorar muito o atendimento, senão a gente faz uma lista de perguntas ali para fazer o exame e o cliente até fica desconfortável. O que acontece? No caso de dar um teste positivo para HIV, aí a gente tem uma assessoria médica que faz esse contato com o cliente e pergunta, o senhor tomou a vacina recentemente, né? Então, sim, então justifica, vamos repetir o seu teste daqui tantos dias, né? Considerando a janela também. Uma pessoa que se expôs teve uma relação sexual com uma pessoa que ela não conhecia e acha que pode ter contraído alguma doença, né? Ela pode fazer o exame imediatamente no dia ou no dia seguinte, mas não teve o tempo desse vírus circular, causar infecção e levar à produção do anticorpo. Então, ela pode fazer o exame, mas assim não vai conseguir detectar pelo exame de sangue. Então, a gente já dá as medicações para essa pessoa, né? E depois de 30 dias, essa pessoa repete toda essa bateria de exames para ver se não desenvolveu nada. Muito bem. Uma pergunta do telespectador, possivelmente, é a questão da pessoa. Tatuagem. Faz tatuagem. Pode contrair? Pode não contrair? Enfim. Sim, a tatuagem é um procedimento profundo, né? Que a gente tem uma lesão de pele para fazer. E esse material que é utilizado para fazer a tatuagem, se ele não for adequadamente esterilizado, né? De uma pessoa para outra, ele pode ficar contaminado. Então, se a tatuagem é feita em uma pessoa que tem um HIV, né, esse material fica contaminado. E se ele não for adequadamente esterilizado, ele pode transmitir um HIV, uma hepatite C, por esse instrumento, assim como manicure, né? Assim, existem casos de transmissão de hepatite C por uso de material contaminado de salão de beleza, né? Os alicates que podem ferir, né? Se contaminar com sangue e passar para uma outra pessoa. Então, assim, é fundamental que os salões de beleza, né, tenham a sua esterilização própria para garantir aí a saúde dos clientes. Lembrando a você que está nos assistindo que é de regra, né? Todo tatuador, ele faz uma lista de perguntas, assim como a doutora falou há pouco aqui, perguntando para a pessoa se a pessoa tem HIV ou não, até porque a pessoa é responsável por que ela está dizendo, para que amanhã depois esse tatuador também não venha passar por um processo judicial. Doutor, existem novas tecnologias que podem ou poderiam, né, ter mais segurança nesse tipo de resultado?
Sim, o que a gente falou bastante é da sorologia, né, do exame de sangue, que vai procurar ali o anticorpo, né, que o nosso corpo produziu. E o teste que consegue pegar mais rápido são os testes moleculares, né, a gente chama de PCR ou teste NAT, que são os testes que a gente procura o material biológico do vírus, né. Aí 5, 7 dias após a infecção, a gente já consegue detectar a infecção e acho que é o caminho aí para... Mas isso é feito através do quê, doutora? Do sangue também. Do sangue também? O sangue, mas aí é um outro teste. No caso, esses exames todos que nós estamos aqui mencionando, esses exames estão à disposição da população na rede pública? Sim, estão. Gratuitamente? Para investigação, então... Se uma pessoa tem uma relação desprotegida, se é vítima, né, de um abuso, toda a investigação é feita, né, com esses testes, e se precisar os testes moleculares, né, então estão à disposição. O Brasil hoje, comparado ao mundo, né, a outros países, como é que ele está na questão dos protocolos de segurança de transplantes? Totalmente seguros. Então, a gente tem protocolos muito bem estabelecidos. O Brasil hoje ele é referência mundial em transplante, né? Nós temos o maior sistema público de transplante do mundo, né? E 90% dos transplantes realizados no Brasil são do sistema público, né? Então, assim, é muito seguro. E considerando público e particular, nós somos o segundo país que mais realiza transplantes, perdendo só dos Estados Unidos, né? Então, são confiáveis, seguros, né? E, infelizmente, ocorreu um caso bem pontual aí. Isolado, né? Isolado. Por isso, o quanto é importante você que está nos assistindo, né? Voltamos a bater nessa tecla, a importância de você ser um doador de órgão. Né? Quando falamos doador de órgão, é de órgãos, né? Uma pessoa pode salvar quantas pessoas, doutora, em média? Nossa, são inúmeras, na verdade, mais de 10, né? Então, aí tem 2 tipos de doador que falecem, né? Tem o doador que falece por morte encefálica, né? Então, o cérebro que para de funcionar, mas o coração está batendo, pulmão funcionando, todo o resto funcionando, né? Aí é um paciente que teve um derrame, né? Que teve um traumatismo craniano, né? Que o cérebro para de funcionar, mas todo o resto do corpo funciona. Esse paciente, se mantido, né, com ventilação, com drogas, né, para manter a circulação, mantendo o coração funcionando, ele consegue doar coração, os pulmões, estômago, intestino, rins, fígado, né? Além de todos os tecidos, pele, ossos, a córnea, né? E temos a pessoa que falece, que morre, né? Que o coração para de bater, né? Que a gente chama de parada cardiorrespiratória, né? Esse também pode doar, mas aí ele já não pode doar esses órgãos, né? Porque o coração já parou de bater, o pulmão parou de funcionar, então ele vai doar mais tecidos, né? Que seria a córnea, a pele, ossos, né? Então, são inúmeras pessoas que se beneficiam com, né, um falecimento. Curiosidade, por exemplo, uma pessoa que está ali recebendo, está sendo transplantado por um coração. A rejeição, que o corpo também pode rejeitar, obviamente, né? A rejeição desse coração é de imediato ou não? Pode ser. O que a gente minimiza, né, essa rejeição de imediato são as provas de compatibilidade, né? Então, a prova do tipo sanguíneo e o HLA, que eu falei. Então, todo esse cuidado é feito, mas pode vir a acontecer. A medicação imunossupressora, né, que eles recebem, que é para justamente anular o nosso sistema imune para não dar essa rejeição, também já é de imediato, é feito isso, né? O Brasil evoluiu muito, né, na questão da imunossupressão, e por isso a gente tem tanto sucesso nos transplantes de órgão. Muito bem. Quais são as recomendações, né,
para os pacientes que já passaram por transplantes no passado? Qual a recomendação que a doutora dá? Vida que segue. A gente falou muito aqui, que foi um caso pontual. Todos os pacientes que receberam órgãos ali no Rio de Janeiro também, os doadores, né, o material do doador já foi retestado e tem exames HIV negativo. Então, é importante ter calma nesse momento e seguir com a vida. Todos eles devem fazer exames periódicos, né, exames anuais, continuar tomando as suas medicações, né, e o importante é seguir a vida, né, e fazer os exames de controle anuais com o médico que eles devem acompanhar. E é bom sempre lembrar você que está nos assistindo aqui, no Entenda a Notícia, a questão do HIV, da AIDS. A gente sabe que tem medicação que faz com que a pessoa leve sua vida normalmente, mas isso não impede que você use preservativo na sua insegurança, enfim, do seu contato e tal. Tome muito cuidado, né? E a questão da doação, doe. Seja um doador de órgãos, tá? Acredite que você pode salvar, no mínimo, como disse a doutora aqui, 10 pessoas ou mais, né? Doutora, para a gente finalizar, o trabalho que é feito em laboratório, podemos dizer aqui que é 100%, correto? Quase isso, né? Então, são diversas normas que a gente precisa seguir, um rigoroso controle de qualidade. A gente precisa ter muito segurança, né? E confiar no resultado do laboratório, né? Obviamente, escolher aqueles laboratórios que têm certificação, que são acreditados, que têm esse acompanhamento, pelo menos mensal aí, né? E anual das entidades regulamentadoras, né? E que existem laboratórios confiáveis, né, e que os pacientes possam procurar esses laboratórios, né, com muita orientação, que o exame é confiável, sim. Muito bem. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Entenda a Notícia. Você deu uma aula para nós aqui e principalmente para você que está nos assistindo aqui. Acredite, laboratório, como diz ela, 99,9% pelo menos confiança, a gente sabe, né? Esse caso no Rio é um caso isolado, pode ter certeza. São 6 pessoas que, lamentavelmente, passou por esse processo. Doutora, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Billy. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite. A você que está nos assistindo, fica aqui a dica para você. Não perca nosso próximo programa, segunda-feira, às 7 da noite. Temos um compromisso. Eu e você, aqui no YouTube da Rede Século XXI. Entenda a Notícia. Forte abraço a todos. Uma boa noite.